Que a paz do Senhor esteja com você. Espero que você tenha tido um dia abençoado. É muito bom falar de Deus, é muito bom falar da pessoa que você ama, é muito bom falar do nosso Pai. É bom demais conhecer a Deus. E como você faz para conhecer a Deus? Lendo a palavra de Deus, orando, buscando a sua presença. Porque para você conhecer uma pessoa, não basta você ouvir falar dela. Você tem que conhecer ela, você tem que conversar com ela, você tem que saber o que ela está falando, que pelas palavras dela você vai conhecer ela. E a palavra de Deus está na Bíblia. A Bíblia é a boca de Deus falando com você. Tudo que você precisa para a sua vida está na Bíblia. Toda a resposta para as suas perguntas está na Bíblia. Você às vezes lê a Bíblia e fala: mas eu não entendo certos versículos, porque tem versículo que realmente é difícil de entender, mas peça a ajuda do Espírito Santo, que ele vai te ajudar. Você precisa conhecer a palavra de Deus para poder derrotar o inimigo das nossas almas, o diabo. O diabo, ele não tem medo de quem grita, ele não tem medo de quem tem cargo na igreja, tem diploma, mas ele tem muito medo daquele que ora, daquele que estuda a Bíblia. Eu conheço pessoas que diziam assim: aqui na minha casa o diabo não entra, eu não deixo ele entrar. Só que essas pessoas não conheciam a Deus, não conheciam a palavra de Deus, não obedeciam a Deus, porque como que você vai obedecer alguém se você não conhece? E o diabo entrou e fez a festa e desestruturou as famílias delas. Então, para você ordenar ao diabo que saia, você tem que conhecer a palavra. Não acredite em tudo aquilo que te dizem, aquela frase assim que falam: tudo que fala de Deus é bom. Essa frase não é verdadeira, porque nem tudo que fala de Deus é bom. Às vezes o diabo usa alguém para falar a palavra de Deus para você, mas de uma forma errada. Como é que Jesus venceu o diabo no deserto? Foi pela palavra. O diabo falava um versículo e Jesus, que conhecia a palavra, ele era a palavra, argumentava em cima. O diabo às vezes faz isso, ele pega um versículo da Bíblia e dá uma outra interpretação. E se você não conhece a palavra de Deus, você acaba caindo na armadilha dele, acreditando que aquilo que ele está falando é verdade. Então, procure conhecer melhor a Bíblia. Conhecer a Bíblia não é só você abrir a Bíblia e ler um versículo. Não, você tem que procurar outros versículos que fazem referência. Você tem que ver por que aquele versículo está escrito na Bíblia. O que Deus quer de você através daquele versículo. E isso só se consegue através da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma espada que ela penetra a alma, até o profundo mesmo da alma. A palavra de Deus é um instrumento de defesa contra o inimigo. Se você não sabe usar a arma, você não pode usar, porque você pode se prejudicar. Então, para derrotar o diabo, você tem que conhecer a palavra de Deus, você tem que saber como usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.
A palavra de Deus também purifica, liberta. Muita gente que usava droga, que bebia, foi liberto através da leitura da palavra de Deus. Porque Deus falou com ela através da leitura da Bíblia. A palavra de Deus mostra o caminho aonde se deve andar. A palavra de Deus mostra o que precisa para ser salvo. Tudo que você quiser saber tem na Bíblia. É só você ler. Outra forma também de conhecer a Deus é orando. É conversar com Deus. Para você conhecer uma pessoa, você tem que conversar com ela, e você faz isso através da oração. Não é para pegar uma oração escrita por outra pessoa, decorar e repetir, que isso não liberta, isso não salva, isso não ajuda você. Você tem que conversar com Deus. Pergunte para Deus: Deus, quem é você? O que você quer de mim? O que você quer que eu faça para ser salvo? E na oração, Deus vai te responder. Qual oração você tem mais intimidade com Deus? Como é que você vai andar com alguém se você não tiver intimidade com ela? Como é que você vai contar os seus segredos para alguém se você não tem intimidade com ela? Então, através da oração, você tem que buscar essa intimidade com Deus. Deus deve ser o seu companheiro de todas as horas. E para isso você precisa orar e ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. E é muito bom ler a Bíblia, porque cada vez que você lê, mesmo que você leu aquela passagem já umas 10 vezes, cada vez que você lê, Deus vai falar com você de uma maneira diferente. Comece a ler a Bíblia, comece pelo Novo Testamento, os Evangelhos, aí depois você vai lá no Antigo Testamento, que aí você vai entender o propósito de Deus, o plano de salvação de Deus para a sua vida. Quer ser feliz, feliz de verdade? Leia a palavra de Deus e ore. Ore muito. Converse muito com Deus. Que Deus te abençoe.